que são milagres? Milagre é tudo aquilo que interrompe um ciclo automático, sobretudo de destruição. Que diz ela que os períodos de liberdade na história da humanidade sempre foram curtos e os períodos de ditadura sempre muito largos. E diz Hannah Arendt que como da vida ao envelhecimento à morte é o ciclo natural das coisas, os impérios, a questão política, os estados muitas vezes tendem a uma petrificação e depois ao declínio. Nós tivemos o Império Romano no auge da República, no período da acusatio, em que se respeitavam as liberdades individuais, o princípio acusatório, e depois a queda do Império Romano. Nós temos os Estados Unidos da América, que nos inspirou, quantos liberais foram inspirados pela Constituição norte-americana, do direito de não se autoincriminar, do direito à privacidade, do direito à propriedade. E hoje nós temos o governo Bush matando milhões de pessoas na chamada Guerra do Terror. Nós temos o Patriot Act, em que pessoas são destituídas de toda intimidade, se autoriza o grampo telefônico independentemente de autorização judicial. Nós temos julgamentos, tribunais de exceção contra o terrorismo, em que pessoas são julgadas sem direito a advogado, sem direito a habeas corpus. Então nós temos hoje um direito penal do terror, um direito penal do inimigo, que coabita com a democracia, porque os Estados Unidos é um país democrático. Era até pouco tempo o guardião das liberdades. A Suprema Corte norte-americana, os precedentes da Suprema Corte norte-americana ecoavam no mundo inteiro. Direito à propriedade, de inviolabilidade da pessoa, e de repente foi tudo posto à bancarrota, foi tudo destruído, ou seja, é o declínio. E Hannah Arendt diz o seguinte: quando se começa e se consegue irromper com o que parecia provável e inevitável, se realizou um milagre. Então ela diz que nas histórias políticas, na história do ser humano, nós somos repletos de milagres. São tantos os milagres, muitas vezes a gente nem se apercebe. E que o milagre não é necessariamente um milagre divino. Nós, seres humanos, por vezes, realizamos um milagre. Quando, por exemplo, se consegue evitar um acidente, se consegue salvar, um médico salva a vida de uma criança que está à beira da morte. Que tudo parecia levar aquela criança ao óbito. E ele, diante da sua experiência, da sua expertise, de uma tecnologia nova, ele consegue evitar o óbito daquela. Ele realizou um milagre. Essa capacidade, diz Hannah Arendt, é insta ao ser humano. Nós viemos ao mundo que já existe e que vai continuar a existir depois que morrermos, como um início. Em cada um de nós é um início. E como início, como alguém que veio ao mundo com algum propósito, nós temos que ter liberdade para agir. Ser humano e ser livre, repito, são uma única e mesma coisa. E nesse contexto, nós nos deparamos com a realidade